arquitetura interessa muito as pessoas porque ela conta a história das civilizações. Quando a gente quer saber o que acontece de tempos em tempos, é só a gente olhar para uma construção. Isso é mágico. Então, a Bianca, o que falar, né? Ela de criança, ela sempre foi uma criança muito calma, muito na dela e muito quieta. A gente sempre até falou que em questão de ela estar sempre no meio de adulto, talvez isso que fazia com que ela tivesse um mundinho mágico dela, né? Se ela ganhasse um caderno e um lápis, não precisava presente melhor. Eu sempre fui muito, assim, vidrado em cultura pop, tipo assim, gibi. Eu era colecionador de gibi e eu adorava desenhar, tipo, naves espaciais. Eu era viciado a pegar uma nave do Star Wars e desenhar e fazer os detalhezinhos. E ela olhava aquilo com interesse, sabe? Ela gostava, mas nunca imaginei que aquilo fosse talvez uma fonte de inspiração. Mas ela sempre gostou de ver esses meus desenhos. Me lembro uma vez que ela estudava lá no Maria Auxiliadora, em Rio do Sul, no pré, e eles tiveram um evento que era para ela ir assistir uma peça de teatro. E depois eles tinham que observar bem para daí desenhar, fazer o desenho do que eles viram. E ela fez tão perfeito, ela sempre foi muito observadora, e ela fez tão perfeito que a prof, quando viu, ela disse: por que tem esses anjos no teu desenho? Ela disse: porque tem lá. Daí ela disse: mas não tem esses anjos, não tinha anjo nessa peça. E daí a Bianca disse: não, tem lá. Daí a prof foi lá ver, pensa só, a prof nunca tinha reparado que em cima do palco tinha os dois anjos. E a Bianca observou e pôs no papel. Isso chamou muita atenção da prof, sabe? Eu lembro que ela até me disse: ó, esse desenho eu não vou te dar, vai ficar comigo. Os meus pais têm uma veia artística incrível. A minha mãe é artesã, né, e ela tem uma sensibilidade extrema com as pessoas. E o meu pai é vendedor, mas ele ama arte, música, cinema e ele desenha muito bem. Então, quando eu cheguei e falei: eu quero fazer arquitetura, eles me apoiaram muito. Até que ela decidiu ser arquiteta, porque ela às vezes dizia: o que eu vou fazer? E daí a gente sempre foi assim: você tem que saber o caminho que você vai, porque não adianta, eu posso dizer para ela: você faz direito, e ela ser uma profissional infeliz, né? Ou você faz isso ou faz aquilo. Mas eu sempre deixei correr bem na tranquila o que ela queria para ela, né? Então, tanto que quando ela disse: eu vou fazer arquitetura, eu fiquei super contente. Mas a gente não tem noção o que é isso tudo, né? Eu comecei a pensar sobre arquitetura quando eu era adolescente. Eu estava vivendo uma transição, né, dessa parte artística que eu queria e do que eu realmente tinha que fazer. Então, quando eu descobri a arquitetura, eu vi ela como uma expressão. Eu pensava: eu quero fazer construções que vão marcar o tempo, e eu mergulhei de cabeça nisso. Então, logo que eu comecei a faculdade, eu já quis trabalhar na área. Então, eu trabalhei com diversos profissionais, eu trabalhei com móveis sob medida, eu trabalhei em prefeituras, e isso fez com que eu conhecesse muitas pessoas. Pessoas que viraram meus clientes depois e que são meus clientes até hoje. Como eu era muito metida, eu queria aprender sobre arquitetura, eu queria aprender sobre pessoas, então eu estava fascinada por isso. E essa era a essência, e é a essência até hoje. Eu tenho certeza que esse caminho foi muito importante porque me adiantou boa parte do processo. O Ivan, ele me ensinou o lado empreendedor que eu queria ter. Então ele me deu um direcionamento, ele me ensinou o caminho para hoje eu conseguir abrir o escritório. Então ele foi muito importante em todo esse processo. Eu estou muito orgulhoso dela, né? Para mim, aquilo, sempre toda vez que eu ouço alguma conquista dela, aquilo me emociona, né? A partir do momento que ela começou na arquitetura e que a gente viu o desenvolvimento dela, eu não sei, eu sempre já visualizava ela no espaço dela. Se pedir para ela, ela vai confirmar isso, que eu dizia assim: filha, eu te vejo dentro de um escritório com pessoas trabalhando para ti, e de uma forma tão grandiosa que eu tenho certeza que tu vai ser sucesso total. Então, assim, pela pessoa que ela é, pela determinação que ela tenha, eu tenho certeza de que esse sucesso todo é merecedor porque ela faz para acontecer.